mas antes de um segundinho, se você é fora Bolsonaro e sabe que, olha, de todos os presidentes e ex-presidentes que o Brasil já teve, Bolsonaro é o pior numa situação de guerra, então inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo, a guerra, tudo. Ó, começou a guerra, foram impostas sanções à Rússia, os Estados Unidos não impuseram sanções ao petróleo e ao gás russo, mas o preço do petróleo está aumentando. O Joe Biden, desesperadamente, mandou pessoas do seu governo ligarem para executivos de grandes petroleiras americanas para que eles aumentassem a produção. Sabe o que foi a resposta? Não. Essa foi a resposta. Se eles podem ganhar 25% a mais produzindo a mesma coisa, para que eles vão aumentar a produção para o preço cair? Não. Eles simplesmente mandaram o Biden pastar. Aí começou o desespero de muita gente. Com o preço do petróleo subindo, vai ter inflação no mundo inteiro, porque muitos produtos são derivados do petróleo. A produção desses produtos vai aumentar. Mais do que isso, o petróleo e o gás são usados na indústria. E aí a produção de absolutamente tudo vai começar a aumentar de preço. O gás também é o principal. O gás natural, a Rússia é a maior produtora de gás do mundo, também é utilizado na produção de fertilizantes. E a Rússia é a segunda maior produtora de fertilizantes do mundo. Quer dizer, o custo de produção alimentícia no mundo inteiro vai aumentar substancialmente. Agora, vamos para o lado do Brasil. O Brasil depende, 25% dos fertilizantes usados no Brasil vêm da Rússia ou da Bielorrússia. Na verdade, 26%. 20% da Rússia e 6% da Bielorrússia. O Bolsonaro disse a integrantes do Centrão, eu não vou nem falar do que o Bolsonaro falou publicamente, a integrantes do Centrão, ele disse que não iria condenar a guerra, ou seja, ele não iria falar, não pode ter guerra, condenar tudo mais veementemente, e nem assim em meias palavras, porque ele tinha medo que a Rússia e a Bielorrússia cortassem o envio de fertilizantes para o Brasil. Olha, babaquice. Sabe por que babaquice? Porque Bolsonaro podia falar o que quisesse sobre a guerra, a Rússia não ia parar de vender para o Brasil, a não ser que fosse obrigada a parar de vender, como está sendo obrigada, porque não dá mais para escoar esses produtos para que eles cheguem no Brasil. Aí, mesmo sem o Bolsonaro falar nada, a Rússia e a Bielorrússia já anunciaram que não vão mais vender fertilizantes para o Brasil. Enquanto isso tudo acontece, o preço do trigo, e a Rússia é uma das maiores produtoras de trigo do mundo, o preço do trigo começou a disparar, porque os europeus não podem mais comprar trigo da Rússia. Só para que você tenha ideia. O trigo também é usado na produção de diversos alimentos. O pão é o mais famoso. E bolo, pão, tudo vem do trigo. Aí, o preço do trigo também vai começar a disparar aqui no Brasil, porque quando dispara internacionalmente, dispara, mesmo o Brasil produzindo, também vai disparar aqui o preço. Olha só, isso tudo vai levando a inflação. O Bolsonaro, por não se posicionar contra a guerra, ele está indo aí contra 70%, 80% da população brasileira, porque as pesquisas preliminares mostram que quase todos os brasileiros estão contra a Rússia no caso dessa guerra. Só que tem uma outra coisa. Mesmo os que não estão contra a Rússia, são contra a guerra. Ninguém é a favor de guerra. Vamos lá, guerra é matar pessoa. Só gente muito burra falar, que bom que tem guerra. Não, todo mundo adoraria que a guerra acabasse o quanto antes. O Bolsonaro, só por ele não condenar a guerra, ele vai ter uma queda na popularidade dele. E aí, olha só, ele não condena a guerra, a popularidade dele cai. Ele se põe ao lado do Putin, ele falou várias vezes que ele fez acordos com a Rússia e tudo mais, que hoje é uma das pessoas mais odiadas do Brasil. A popularidade dele cai mais ainda. Aí vem a inflação causada pela guerra. E não pense que a grande mídia vai explorar que a inflação é causada pela guerra e que o Bolsonaro está apoiando a guerra, porque ele não se coloca contra a guerra. Aí, isso tudo vai cair no colo do Bolsonaro. Em ano eleitoral, os políticos do Centrão estão desesperados por dois motivos. O primeiro é o motivo eleitoral, que nem é o principal motivo do desespero deles, que é o Bolsonaro já tinha pouca chance de se reeleger, já tinha a popularidade dele em queda, e conseguiu até estancar a queda nas últimas 3, 4 semanas, mas tá baixa a popularidade dele, num dos níveis mais baixos desde o início do governo, a rejeição mais alta desde o início do governo. E aí virar uma crise econômica, e o governo Bolsonaro, a gente sabe, não entende nada de economia. Tem lá o Paulo Guedes que não faz absolutamente nada. Aliás, o verdadeiro ministro da Economia hoje é o Ciro Nogueira, que está usando o Ministério da Economia para roubar dinheiro público. A gente sabe disso. Não é para melhorar a vida do povo, não. É para roubar dinheiro público e se cacifar para que quando o próximo presidente assuma, ele tenha centenas de parlamentares debaixo das asinhas dele, o Ciro Nogueira, para poder negociar com o próximo presidente, tendo algum cacife para que ele e o partido dele ganhem cargos. É isso que o Ciro Nogueira está fazendo nesse momento, e ele é o verdadeiro ministro da Economia por decreto do Bolsonaro. O Paulo Guedes não manda nada. Aí, olha só. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo vai mais além. O segundo motivo é o seguinte: todo mundo sabe, eu estou falando aqui há muito tempo, que o plano da OTAN, e isso é dito abertamente por eles, é o quê? É impor sanções à Rússia e depois começar a impor sanções
aos parceiros da Rússia. Aí tem uma coisa, o Brasil lá na ONU, ele votou a favor de uma resolução que pedia o cessar-fogo e criticava a guerra, mas o discurso do embaixador do Brasil na ONU foi contra a resolução. Quer dizer, faz um discurso contra, todo mundo escuta o discurso, mas depois vota a favor, porque simbolicamente está ali a lista dos países que estão ao lado da Rússia, são apenas 5 e 36 países se abstiveram. São países que também estão do lado da Rússia. E aí, o Brasil se posiciona contra a Rússia na ONU. Porém, o discurso do presidente Bolsonaro é a favor. Inclusive, ele chama o Putin de amigo. Aí, o Brasil fica no alvo, e saiu na mídia internacional inteira, o Brasil fica colado como um dos maiores aliados da Rússia. Hoje, quando no mundo inteiro se fala quem está ao lado da Rússia nessa invasão, se coloca o Brasil do Bolsonaro e a China, só. Para piorar o que já estava ruim, que é o medo de sanções, o Bolsonaro... É inacreditável o que faz o Bolsonaro. O Bolsonaro publicou um texto repleto de fake news num grupo de WhatsApp dele e dos ministros dele e falou: repassem. O texto do Bolsonaro diz o seguinte, que o comunismo está transformando o mundo numa nova ordem mundial e que o comunismo já se apossou dos europeus e dos Estados Unidos, que eles são comunistas, e que os únicos que podem combater essa nova ordem mundial, que é uma ordem comunista, são Rússia e China. Aí você fala, peraí. A Europa e os Estados Unidos são comunistas. Já a China, que é governada há 100 anos pelo Partido Comunista, não é comunista. A China, segundo o texto do Bolsonaro, é quem está contra o comunismo e que, por isso, devemos apoiar completamente a invasão da Ucrânia. Aí você fala, esse cara é maluco? Aí o texto vaza. Saiu matéria no Globo, saiu matéria no Jornal Nacional, saiu matéria em toda a mídia, Bolsonaro dissemina texto com fake news sobre a guerra. E aí isso chega também nos políticos do Centrão. Eles já estão querendo pular do barco, já estão preocupados com o Brasil poder sofrer sanção. Aí esses ministros devem olhar, esses líderes partidários devem olhar e falar, meu Deus, e se isso chega lá nos Estados Unidos, que o Bolsonaro está... Ele, do WhatsApp pessoal dele, disseminando texto com fake news sobre os Estados Unidos e a Europa, chamando eles de comunistas e tudo mais, e falando que só quem pode salvar o mundo são a Rússia e a China. A Rússia que é governada por um ex-agente da KGB, que era a polícia secreta russa, comunista da União Soviética, e a China, que é governada pelo Partido Comunista. Olha só, então ele está colocando o Brasil ali do lado da Rússia e da China, sem diplomacia alguma. Porque uma coisa, você tem um presidente como Lula, que fala, ó, minha guerra é contra a fome, eu sou contra todo tipo de guerra, a OTAN está avançando contra a Rússia, tem isso acontecendo, eu posso até não impor sanções à Rússia também, porque a gente tem que ter contato com todo mundo, porque a gente depende de outros países, assim como eles dependem da gente. E aí faz aquele malabarismo diplomático para ficar bem com todo mundo, que o Lula fazia extremamente bem. Quando o Obama, e o vice do Obama era o Joe Biden, tentou inventar uma guerra no Irã, quem impediu a guerra foi o Lula. O Lula impediu a guerra e fez um acordo do Irã com os Estados Unidos que os Estados Unidos não queriam. Mandaram o Lula para uma missão impossível no Irã, que era conseguir um acordo para o Irã parar de enriquecer urânio, porque com urânio enriquecido dá para fazer bombas nucleares. O Lula foi lá, em 2 dias fechou o acordo. O Obama e a Hillary Clinton ficaram assim, ixi, e agora? O que a gente faz? O Lula fechou o acordo impossível, e agora o que a gente faz? Só para você ter ideia. Depois o acordo não saiu e Obama fez o acordo no final e disse que foi ele quem fez o acordo e não o Lula. O Lula até falou, os Estados Unidos me enganaram, falaram que fariam um acordo e na verdade hoje você sabe que eles não queriam tal acordo. Agora, olha só, em vez de ter um estadista desse nível, temos o Bolsonaro. Bolsonaro não apenas se posiciona da maneira que o mundo inteiro, de uma maneira que o mundo inteiro pode impor sanções ao Brasil, como ele não tem nenhum plano para conter a inflação que está vindo aí. Já está se estimando, eu estava esperando começar a falar em valores. Por quê? Porque já está se estimando que o preço da gasolina aumente em 70 centavos nas próximas semanas. 70 centavos, quer dizer, você está pagando 6, você vai pagar 6,70, mais de 10% de aumento. Você está pagando 7, 7,70, aí é 10% de aumento. É isso. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som, exatamente falando sobre a inflação lá no interior de São Paulo. Não vai cair de novo. Pederneiras.